Olá pessoal, sou Viviane Donadel, psicopedagoga, e estou aqui para falar com vocês hoje sobre a avaliação da aprendizagem dentro da educação especial inclusiva. Eu vou começar a nossa explicação de hoje, a nossa conversa, o nosso bate-papo, falando sobre a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que ela vai falar em um determinado momento sobre a avaliação dentro da educação especial. Então, ela diz assim: a avaliação pedagógica como processo dinâmico considera tanto o conhecimento prévio e o nível atual de desenvolvimento do aluno quanto as possibilidades de aprendizagem futura, configurando uma ação pedagógica processual e formativa que analisa o desempenho do aluno em relação ao seu processo individual, prevalecendo na avaliação os aspectos qualitativos que indiquem as intervenções pedagógicas do professor. No processo de avaliação, o professor deve criar estratégias, considerando que alguns estudantes podem demandar ampliação de tempo para a realização dos trabalhos. O que nos diz essa parte, né, da legislação da educação especial inclusiva, e que junto com ela vem vários documentos orientativos, né, normas para que a gente faça essas avaliações. Hoje eu trago para vocês uma reflexão bem prática a nível de nós fazermos um fechamento desse ano, que nós tivemos um ano totalmente atípico da nossa formação, para que a gente faça essa reflexão pensando nessa aprendizagem, nessa avaliação diferenciada, levando em consideração o que a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva nos fala, que quando a gente entra num processo de avaliação de um estudante com deficiência intelectual, com transtornos, com dificuldades motoras que impeçam ele de se expressar de forma escrita e várias outras deficiências, né, que incluem todas as que a gente já estudou e outras tantas que existem, e síndromes que estão caracterizadas por esses alunos. Então, eu preciso fazer algumas perguntas que eu pontuei para vocês aqui. Eu preciso entender, né, a concepção de estudante que eu tenho, né? A concepção de qual é esse estudante que eu tenho. Eu preciso entender qual é a concepção de ensino que eu tenho em cima desse estudante. Eu preciso entender qual é a concepção que eu tenho em cima de aprendizagem, em cima desse ensino e deste aluno. Vejam bem, eu começo a pensar em cada um para eu pensar depois em avaliação. Depois que eu penso nisso tudo, eu penso na minha concepção de currículo para essa aprendizagem, para esse tipo de ensino, para esse estudante. E aí eu vejo, depois de analisar esses 4, 5 pontos, eu vejo qual é a minha concepção de avaliação em cima do que o MEC nos orienta dentro da Política Nacional da Perspectiva da Educação Inclusiva. O que é essa avaliação? Veja bem, aqui ele coloca falando assim, que a avaliação é um processo dinâmico, né, e considera tanto o conhecimento prévio como o nível atual em que o aluno se encontra. Pensando nisso, ele fala ainda assim, configurando essa postura que o aluno tem, que ele se encontra, que ele é um reflexo da postura e do tipo de atividade e de adequações e de flexibilizações que este professor fez a partir do conhecimento prévio que ele tem do aluno, do ensino, do currículo e de todos os detalhes desse aluno, e ele vai fazer as suas intervenções. E essas intervenções, elas são mais em aspectos qualitativos que quantitativos.
Então, eu tenho que perceber mais a qualidade dessas flexibilizações, dessa parte toda que eu fiz com esse aluno, para que eu pense, então, agora na segunda parte, que seria uma nota, um conceito ou algo parecido. Lembrando que cada aluno é um aluno em especial, cada deficiência é uma deficiência diferente, um aluno não é igual ao outro, mesmo que os dois tenham síndrome de Down, um não vai ter a mesma, as mesmas comorbidades ou os mesmos avanços que o outro, então eu preciso flexibilizar tudo isso de acordo com o aluno. Por isso eu coloquei que a gente precisava fazer essas perguntas para entender qual era a concepção de estudante que eu tenho, qual é a concepção de ensino, qual é a concepção de aprendizagem, de currículo, para que eu forme esse conceito e tenha então a minha concepção de avaliação em cima deste aluno que eu estou querendo avaliar. Lembrando também que se eu não faço adequações, flexibilizações, que o propósito dessa formação continuada de vocês é justamente essa, que vocês aprendam nesse processo todo que a gente faz de formação com vocês, a flexibilizar, a mudar essa forma convencional que você tem de ensinar, que é de senso comum ensinar a todos, e pensar que você tem pessoas diferentes, né, diversas dentro da sua sala de aula, e com várias especificidades dentro das suas deficiências ou transtornos, e eu preciso fazer adequações. Só daí eu posso pensar em avaliar esse aluno. A partir de adequações que eu fiz, para que esse aluno demonstrasse algum conhecimento para mim, para a sala, para o mundo, para a família, para a sociedade. Mas ele vai partir da minha ação como professor, que aprendeu a flexibilizar e a organizar esse conteúdo de uma forma flexível, né? Esse currículo, esse ensino, né? Essa forma de aprender que eu preciso flexibilizar para trazer essa aprendizagem para o meu aluno. Aí eu posso pensar numa avaliação. Outro item importante da gente observar é que os alunos da educação especial inclusiva, os alunos que frequentam a sala do AE, os alunos que têm transtorno, têm laudo, eles têm sim que ser, eles precisam sim ser avaliados, eles têm sim que ser avaliados e eles podem ser avaliados por uma nota. Agora vejam bem, o que a gente sempre pensa? Bom, eu vou dar, qual que é a nota para passar? É 5? Né? 6? É 7? Então tá, é 5. Ele vai sempre ganhar 5. Então, ele fazendo ou não alguma coisa, lá no boletim dele vai estar lá 5. Fazendo ou não matemática, ele vai ter 5. Fazendo ou não português, ele vai ter 5. O que acontece? Por trás da deficiência, existe também uma personalidade. Por trás das deficiências existe um jeito de ser da pessoa que eles vão entender até determinado momento que eles não precisam fazer nada e eles têm sim uma preguiça, uma acomodação que é natural do ser humano. Eles são seres humanos. A deficiência não os difere disso também. Então, eles vão ter momentos de preguiça, de desânimo, de autoestima baixa, etc. E aí, todo bimestre, todo ano, ele já tá lá no 8º ano, sempre ganhando 5 ou 6 ou 7, sempre aquela nota. Nunca varia para um 8,5 ou para um 4. Ele tá sempre na média, sempre no 5, ele sempre passa, sempre passa. Existe um processo de acomodação nessa criança, nesse adolescente, nessa pessoa, né? Lembrando que por trás da deficiência, por trás do transtorno, eu tenho um ser humano com vontades, com gostos, com preferências, com estresse, com a formação do desenvolvimento natural do corpo humano, né, que vão causar irritações, etc. Então, eu preciso pensar nisso também para pensar na minha forma de avaliar diferenciado. Então, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, a gente sempre percebe esses meninos mais lá na frente com deficiência
desanimados, de lado, e a mãe fala, ah, nem vou mandar mais para a escola. E uma das coisas que a Lei Brasileira de Inclusão fala é que a gente precisa garantir o acesso desse estudante à escola e a permanência dele na escola. Então, a permanência dele na escola só virá quando a gente fizer formas de intervenções diferenciadas e cobrar desses alunos uma avaliação também diferenciada. Então, para que eu faça também com que a vida deles ali na escola seja dinâmica, não seja só ficar lá no cantinho da sala, fazer aquelas atividadezinhas sozinho, excluído. Eu preciso trazer esse menino, essa menina, esses adolescentes, essas pessoas para desafios do dia a dia. E eu vou falar mais uma coisa, eles percebem quando o professor se importa ou não com eles. Quando o professor, ele traz desafios ou não para eles. Eles entendem. E o que acontece? Eles percebem que a gente não está trazendo nada, não está desafiando, e eles começam a fazer de qualquer jeito, e aquele mínimo que eles faziam, talvez volte a ser um quase nada. Então, o que a gente precisa fazer, né, é motivar esses meninos, essas crianças, para que eles nos deem um pouco a mais. O que não pode é a gente fazer, por exemplo, tipos de atividades. Agora a Viviane falou pra gente dar uma cobrada, mas nós vamos começar a cobrar, e aí se ele não fizer, tudo bem. Não, a gente precisa pensar no sucesso e no insucesso dessas atividades, no desafio que essas atividades vão ser propostas para essa criança. Né? Então, eu não vou, para o menino que tem uma deficiência intelectual severa, exigir que ele faça atividades de matemática como a turma dele. Mas também eu não vou colocar esse menino para ficar sentado lá na sala com a monitora, fazendo pontilhado, fazendo esse tipo de coisa. Eu vou sugerir para quem está com essa pessoa, ou nos meus momentos que eu posso chegar até esse aluno, vou propor atividades mais desafiadoras, ou vamos contar aqui quantos palitos tem, vamos diminuir daqui, somar daqui. Vocês é que precisam, professores, diante de tudo que vocês já aprenderam nos cursos de formações, que vocês tiveram muito, mas muito incentivo, conteúdo e práticas, para entender que vocês podem ir além nas flexibilizações. Eu tive assim, até o ano passado, nas aulas que a gente teve, o quanto a criatividade de vocês trouxe atividades novas, diferenciadas para esses alunos. O que a gente não pode é se acomodar. E aí, a partir do momento que eu começo a trabalhar esses desafios com eles, eu começo a trabalhar a autoestima. Você consegue, você vai conseguir. Veja, você conseguiu. Se você dá 2 continhas, ele acerta uma muito bem. Continha de 1 mais 1, mas ele fez, né? Então, aquilo ali é motivador. Não importa para mim a quantidade de coisas que ele vai fazer, mas a qualidade. Ele conseguiu pegar uma laranja e uma maçã e falar, tem 2. Isso aqui já é uma soma, né? Então, são tipos de exercícios que vocês podem fazer e desenvolver flexibilizando os conteúdos, que vão fazer toda a diferença na hora de fazer essa avaliação. E a avaliação, quando a gente fala, mas aí a gente tem que colocar uma nota, a gente precisa colocar, ter um papel para registrar essas notas. Sim, a gente precisa ter tudo isso, mas isso é uma parte que a gente resolve que é burocrática, né? Então, quando vai uma transferência de um aluno que tem qualquer deficiência, existe um espaço lá, né, de acordo com as resoluções, que a gente coloca da forma que foi feita essa avaliação, né? E se ele já está lá no quadro do AEE, existe já esse link que as pessoas entendem que a avaliação dele foi diferenciada. Mas não é por isso que eu vou deixar esse menino, essa menina, essa pessoa fazendo atividades desinteressantes, né? Aonde a autoestima vai baixar, ele não vai querer mais ir à escola,
e não vai entender aquilo como um processo de aprendizagem. Nós não podemos subestimar essas crianças, porque o potencial delas é muito grande. E nós, professores, somos os responsáveis em puxar essas aprendizagens, né? Então, quando a gente fala em habilidades por competência, né? Vygotsky já falava, né? Precisamos trabalhar as competências, né? E em cima das competências, nós puxarmos as habilidades que cada um tem ali e a partir disso fazer. Então, nós podemos ter uma criança com deficiência, mas que possui uma habilidade específica para determinada coisa. E quem vai descobrir isso normalmente somos nós, os professores da inclusão. Então, precisamos estar com essa visão ampliada, né? Vamos pensar fora da caixa, vamos pensar fora dos padrões, vamos fazer coisas para movimentar a vida desses meninos, dessas meninas, dessas pessoas, tá? E pensar que a gente tem um histórico de aprendizagem dessa pessoa. Ela já chegou ali com determinada aprendizagem. Eu vou seguir dali para frente. Ela não é igual à aprendizagem dos meus alunos do 8º ano, mas ela tem uma aprendizagem até ali. Eu pego essa aprendizagem, em cima do que eu preciso trabalhar, eu vou jogar alguns conteúdos ali, algumas coisas que são sim relacionadas à série que ela está. Tem como fazer isso, né? Eu espero sinceramente que o ano que vem a gente consiga fazer essa parte prática de avaliação com vocês aí. Com muita fé em Deus, Nossa Senhora, nós vamos conseguir fazer. Nós vamos ter a nossa parte prática que não foi possível fazer esse ano. E vocês vão junto comigo bolar aulas, bolar materiais para avaliar esses alunos. E outra coisa, uma forma de avaliar, eu conseguir essa nota que precisa ir lá para o boletim, né? Que eles precisam fazer essa prova. Eu vou organizando um portfólio de atividades e de anotações desse aluno desde quando ele entrou, né? Nessa escola ou naquela turma, eu faço esse portfólio. No ano seguinte, eu posso entregar esse portfólio para o outro professor continuar. Ou então eu deixo esse portfólio de coisas da sala de aula, eu deixo lá com o professor da sala de AE na pasta desse aluno, para que ele repasse, para que a gente tenha já uma perspectiva do que foi trabalhado com esse aluno até aquele momento, né? Porque não vai ser de acordo, talvez, com os conteúdos que estão sendo trabalhados naquela determinada série. Mas eu tenho algo que já foi trabalhado e avançado. Até onde a habilidade dele chegou até aqui, né? Então, o que a gente precisa entender nesse processo de avaliação é que nós precisamos avaliar na subjetividade, né? Nas pequenas mostras de aprendizagem que esse aluno vai nos trazer. E por conta disso, a gente vai usar vários tipos de critérios que não são convencionais nos processos de avaliação. Então, nós não precisamos ficar pensando, mas se eu fizer isso... Não, você está fazendo com que essa avaliação aconteça. É uma pessoa que não consegue escrever, como é que eu vou fazer essa avaliação? Né? Então, existe uma forma... essa criança ela não tem uma pessoa que escreve para ela, mas eu tenho, eu sou professor, eu vou escrever para ela. Quantas crianças nossas que estão aí com dislexia e que não conseguem se expressar, e quando você vê por trás de toda essa preguiça, dessa inibição, existe uma criança que precisa se colocar, mas ela não tem como se colocar com palavras escritas. E aí você começa a puxar isso da criança num discurso, numa fala, num teatro, numa apresentação, e essa criança começa a se mostrar, e você começa a relatar, a notar o que essa criança é capaz de fazer. Então você pode trabalhar verbo, preposição, artigo, tudo aí com essa criança, entendeu? Então a gente precisa pensar nessa subjetividade que a avaliação nos propõe, e pensar que ela vem justamente dessa avaliação não convencional, que é daí que existe essa avaliação da educação especial inclusiva, né?
essa valorização. Eu falo assim que quando as escolas que eu oriento, aí mesmo em Água Boa, que eu ajudo a fazer, elaborar as provas, eu falo, a capa, o cabeçalho tem que ser igual da avaliação. A primeira folha tem que ser igual, porque quando eles recebem aquela prova, né, se for o caso da criança participar da prova, ela consegue, ela fica parada ali, você dá a mesma. Da segunda folha para frente, você modifica. Porque o que eles vão ver? Quando você entrega a prova para todo mundo, eles sempre dão aquela olhada. Se ele olhou e viu que tá de todo mundo igual, ele se sente incluído. E a partir ali da primeira, o cabeçalho, as primeiras figuras, as primeiras letras estão parecidas, ele, ó, continua fazendo aquela prova sem ele entender que ele tá fazendo uma prova diferente. Ou ele até percebe, mas ele sabe que de alguma forma ele tá igual aos colegas dele, tá? Então, essa visão de como a gente faz esse processo, né, de avaliação, ele tem que ser um processo que ele tenha uma amplitude, né, onde ele consiga ter como consequência o reconhecimento e o reconhecer dessa pessoa, o reconhecer e o reconhecimento da subjetividade humana através dessa aprendizagem, tá? Então, assim, entender a avaliação da aprendizagem, né, o resultado dessa aprendizagem de uma forma subjetiva e não convencional é o que nós precisamos colocar na nossa cabeça e tocar em frente, gente, né, sem muito mimimi. Faz. A partir das suas flexibilizações, você elabora as suas avaliações, e se é uma criança do 4º ano, 3º ano, 5º ano, que faz prova, que precisa ter essa prova, uma criança que tem dislexia, que tem déficit de atenção, você faz. Aí vamos ver, ele vai precisar de um tempo a mais, ele vai precisar de 1 hora a mais de prova, ele vai precisar de um ambiente diferenciado, ele vai precisar de alguém que lê, ele vai precisar de alguém que escreva para ele. Tudo isso é direito e precisa ser feito, tá bom? Então, assim, não existe discussão em cima disso. Isso existe e precisa ser feito. E nós precisamos nos organizar e fazer. Não tem como ser diferente, né? Então, a aprendizagem, ela é um processo, né? A avaliação da aprendizagem dentro da educação especial inclusiva, ela tem um encaminhamento, né, dentro desse processo como um todo. Ele precisa ser respeitado, ele precisa ser realizado, e aí nós vamos pensar sempre no sujeito como um sujeito único, né? Então, existem 2 autistas na minha sala. Um é autista, eu consigo ver o progresso dele assim. O outro, eu não consigo ainda achar uma forma de ver o processo de aprendizagem dele. Então, eu vou estudar mais como eu vou trazer, vou entender o processo de aprendizagem e assimilação dessa criança dos conteúdos que eu passei. Ah, esse menino tem uma deficiência intelectual severa. Ele não consegue ler, ele não consegue escrever, ele não consegue um monte de outras coisas. Então, nós vamos avaliar de acordo com o tipo de atividade que eu estou passando para ele na sala de aula. O que eu estou trabalhando com ele na sala de aula? Eu estou trabalhando com ele o início disso tudo, a coordenação motora ampla, eu estou trabalhando pontilhados. A avaliação dele vai ser em cima disso, mas essa avaliação ela precisa acontecer para que essa nota que a gente coloca lá no boletim, ela não seja simplesmente eu coloquei por colocar essa nota, né? Eu lembro que eu já tive várias perguntas de vocês aí na formação e de outras tantas pessoas me perguntando como que faria essa avaliação. Então, eu vou avaliar o meu aluno por ele. Qual é meu ponto de partida para avaliar esse menino aqui? Ele. Eu vou partir do que ele já sabe, do que ele aprendeu, do que ele consegue fazer nas flexibilizações que eu dei em sala de aula, e dali eu vou bolar uma prova, né, uma atividade avaliativa para eu mostrar para os pais, para eu mostrar para minha coordenadora, para eu mostrar para a turma que ele está evoluindo. Então, eu vou avaliá-lo de acordo com
o ponto que ele está. Então, lá, né, na perspectiva lá da política nacional, quando ela fala em avaliação, ela fala que eu preciso considerar o conhecimento prévio e o nível atual de desenvolvimento do aluno, né? Quanto às suas possibilidades de aprendizagem, tanto atuais quanto futuras, tá bom? Esse conteúdo é um conteúdo bem amplo. Eu vou enviar para vocês um livro em PDF que chama Avaliação da Aprendizagem no AEE, para que vocês tenham como leitura, e o nosso trabalho desse módulo vai se basear na leitura de um capítulo desse livro, e esse livro vai ficar com vocês, é um livro de reflexão, é um livro para nos orientar nesse processo, porque a educação especial inclusiva, ela não é uma coisa fácil. Nós precisamos sempre estar nos apoiando em resoluções, em livros, em artigos, em palestras, porque é assim que nós vamos entender essa subjetividade humana que está por trás dessa aprendizagem toda e que nós precisamos fazer com que ela apareça. E quando a gente fala em aparecer, né, dar visibilidade para esse ser humano que existe por trás de uma deficiência, é um papel muito árduo, e que esse papel ele precisa que você, professor, você coordenador, você diretor, você que está aí na inclusão, consiga rever e ver os seus pontos de partida para que a gente sempre esteja nos aperfeiçoando e nessa linha contínua de pensamento. Porque a inclusão, ela não é um pensamento fechado, ela é um caminho onde a gente vai abarcando a partir do momento que a gente começa a trilhar esse caminho da inclusão, a gente vai pegando na mão de um e de outro para se fortalecer. Então, o processo de aprendizagem de nós, professores da inclusão, é um processo contínuo, como toda a nossa formação. Mas dentro da inclusão, a partir do momento que você entra, você não consegue fechar numa caixinha, né? Não é uma ciência exata. A inclusão, ela é algo que vai lidar com sentimentos, com comportamentos, com transtornos que são instáveis, eles estão altos e baixos o tempo todo. Então a gente precisa estar se fortalecendo, né, assistindo palestras, lendo, e esse livro ele vai nos ajudar bastante. Eu vou terminar a nossa reflexão de hoje lendo para vocês um trechinho do livro da Rosana Ramos, que se chama Inclusão na Prática, que ela fala assim: como a gente explicar, né, para uma classe que o aluno com deficiência obtém nota e é aprovado? Como que a gente faz? Então ela diz assim: mostrar-lhes que a escola não é uma corrida para ver quem chega em primeiro lugar, mas uma oportunidade que todos devem ter de desenvolver-se, embora em tempos e modos diferentes. Tá? Eu penso assim, eu acredito que você, que é um profissional da inclusão, que é um gestor, você pensa assim também, e por isso nós estamos conseguindo avançar tanto nas escolas, no processo de inclusão aí em Água Boa. Espero que vocês continuem. Esse é o nosso último módulo desse ano. Com certeza o ano que vem a gente vai estar junto novamente, com outras propostas, com outros módulos e com toda a nossa parte prática que nós ficamos sem poder realizar por conta da pandemia, e com fé em Deus, o ano que vem a gente vai conseguir realizar todas as nossas oficinas. Um beijo para vocês e até mais.